Graças a Deus, não é? Graças ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo que nos capacita, nos ensina a fazermos o melhor na obra de Deus, no reino do Senhor. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre as promessas de Deus para nossas vidas. Deus, Ele tem muitas promessas para a minha vida e para a sua vida, filho e filha amada de Deus. E tem promessa para nós todos, mas tem promessas, mas também tem condição, não é? Então vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar nesse estudo de o caráter das promessas de Deus. Que diz assim, não é? Diz assim. Nós vamos ler o livro de Isaías 55, do 6 ao 13. Nós vamos ler o livro de Isaías, aqui na Bíblia, ó, do livro do versículo 6 ao 13. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Oh Deus! Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eita Deus! Deus falando, né? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que comer. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz Deus. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Viram que maravilha? Esse é o nosso glorioso Deus. Nosso glorioso Deus. Então, esse tema bíblico, esse estudo, é muito precioso para a nossa vida cristã. Vocês viram como ele começa? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, isso é um grande esforço nosso. Viver na presença de Deus. Todos nós, em qualquer circunstância, somos dependentes das promessas de Deus. Exageradas. De Deus exageradas. As promessas de Deus exageradas nas Escrituras. A partir da promessa da salvação. Não há um momento sequer de nossas vidas que não tenhamos as nossas convicções cristãs, fortalecida por aquilo que Deus tem prometido em sua bendita palavra. Então, as promessas de Deus estão aqui na palavra. E o que nós temos que fazer para termos essas promessas? Ele diz assim que a nossa promessa é a salvação, a partir da salvação. Que eu e você já somos salvos. Filhos e filhas de Deus somos salvos, porque aceitamos Jesus como Salvador. Meu Deus. Nos batizamos nas águas depois de adulto e recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, as promessas de Deus são um ato da vontade de Deus na minha vida e na sua vida, amada e amada. Nos primeiros capítulos de Gênesis, não aparecem apenas juízos divinos por causa da rebelião humana, mas há também o registro da primeira promessa, que descontinua a história da salvação, cujo desenvolvimento perpassa toda a Bíblia, a que
quanto a sua consumação teve o seu fiel cumprimento em Cristo Jesus no Calvário. Então, a nossa salvação, que é a promessa primordial de Deus em nossas vidas, foi cumprida com Jesus Cristo na cruz do Calvário. A maior representação de amor por mim e por você foi dado pelo Pai quando seu filho foi crucificado na cruz do Calvário. Ali foi o símbolo do amor, que é a cruz do Senhor. O verdadeiro amor é a cruz. Eu já falei isso aqui outras vezes. Por quê? Porque tudo que nós formos buscar, nós temos que estar na cruz do Calvário. Todos os nossos sonhos, nossos objetivos têm que estar no altar do Senhor, na cruz do Calvário, para receber. E nós devemos sempre estar na cruz do Calvário, no altar do Senhor, para recebermos essas promessas. Por isso que começa aqui no versículo 16, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Temos que buscar o Senhor em nossas vidas, não é? Temos que buscar enquanto nós estamos buscando o Senhor para sermos de Deus, fazemos a vontade de Deus, para que as promessas se cumpram. Essa é a exigência do Senhor. As promessas se cumprem na minha vida quando eu permaneço na presença de Deus. Ok? Aquele foi um ato soberano da vontade de Deus. Da vontade. Deus determinou em Cristo prover a redenção da raça humana. Ele obedeceu. Obedeceu com morte de cruz, na cruz do Calvário, fazendo a vontade de Deus para salvar a mim e a vocês. E todas as pessoas do mundo que venham aceitar nosso Senhor Jesus como Salvador. Cumprir o que está estabelecido na palavra dele. O profeta Isaías refere-se aos pensamentos de Deus. Isso que nós lemos do versículo 6 em diante de Isaías é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Ele está explicando como é que ele quer que nós sejamos para recebermos as promessas de Deus. E você vê que tem servos de Deus, tem cristãos que são muito abençoados, que vivem na presença de Deus, eu estou falando. Cristão na presença de Deus. São muito abençoados. São prósperos. São alegres, cheios de paz, repassam isso para as outras pessoas. O profeta Isaías refere-se ao pensamento de Deus, seus propósitos e seus caminhos como a fonte soberana, de onde se derivam todas as suas ações no seu relacionamento com Deus. Essa é a vontade de Deus, para que tenhamos esse relacionamento com Ele. Oh, Senhor. As promessas divinas são incondicionais, tais como a vinda de Jesus. O triunfo da igreja sobre os poderes malignos. Está estabelecido isso. Nós somos vitoriosos contra os poderes malignos. O julgamento dos pecadores impenitentes. Algumas condições foram estabelecidas. Eu falei ainda, as promessas se cumprem, mas nós temos... As promessas de Deus em minha vida, na sua vida, são fiéis, são verdadeiras, são justas. Mas nós temos condições a seguir. Olha só. As condições foram estabelecidas. Buscar ao Senhor e invocá-lo. Buscar ao Senhor é a primeira, que está aqui na palavra de Isaías 55. A outra, invocá-lo. Deixar o caminho ímpio. Nós temos que deixar todo o pecado. Oh, Deus. Abandonar os pensamentos egoístas e humanos. Converter-se. Voltar-se exclusivamente para Deus. Aí estão as condições para que as promessas se cumpram na minha e na sua vida. Oh, Deus maravilhoso, não é? Esse Deus é maravilhoso. Mas tudo da palavra de Deus tem condição. Tem condição. Quando você é pai, é mãe,
Seus filhos têm condições. Tem condições. Aqui eu tô passando. Fui mãe de 5 filhos e estou agora cuidando de uma netinha. Eu digo para ela: não, senhora. Você só vai receber isso se você fizer isso. Ah, hoje eu não quero ler a palavra. Não quer? Então não tem o que você